Olá, Tudo bem? olá, Boa tarde, tudo bem, Maite? Como é que você tá? tudo Seja bem-vinda, tá então. cortando um Tá pouquinho. cortando? Eu tô Agora ouvindo acho que um... voltou. Voltou? Eu acho que eu tô Voltou. ouvindo um ecozinho, assim. Algo... Marco, sim. Uma microfonia. Será? Não sei, será que é do meu fone? Não sei, eu até coloquei esse fone pra abafar tudo o som. Eu acho que agora... Acho que tá bem. Você me ouve Tá bem? bem? Já se Que bem. bom. Então, obrigada por participar, né? Por topar fazer todo esse processo online e dar a mão para a gente nesse momento. Eu queria te agradecer pelo envio do seu original, que é incrível, assim, tem sido um dos mais bonitos que eu li até o momento, e eu li bastante. Ele é muito bonito visualmente, pelo conteúdo, a relação com o título é de uma delicadeza, é uma lindeza mesmo. E esse é o espaço para você falar um pouquinho sobre si mesma, sobre todo o processo de escrita da sua vida, tudo que te interessar, sobre esse livro, né, sobre esse momento, e, se possível, nos presentear com a leitura de poemas da sua escolha. E eu só vou te interromper se houver alguma pergunta específica, né? Se de repente casar com algo que você esteja falando, tá bom? Tá bom, Débora, obrigada. Obrigada, né, pela sua leitura linda do livro. A gente tem trocado vários e-mails, assim, os seus comentários, assim. Tanto que da última revisão, eu até acrescentei um verso em um poema. Eu falei, nossa, acho que ficou melhor ainda. Que bom, E eu ainda acho que tem bem. sido uma experiência, tem sido uma experiência muito, muito bacana, assim, né? Porque eu sempre escutava falar da Urutau, eu conheci várias escritoras que publicaram livros pela Urutau, a Pilar, a Camila, a Ana Clara de Vito, e eu parecia uma coisa, e eu achei, nossa, que bacana, né? Uma editora consagrados, pessoal que está começando, e aí eu nunca tinha escrito um livro, né? Um projeto fechado. E aí, quando eu percebi que eu estava escrevendo alguns uns poemas que se conversavam muito, falei, eu vou tentar escrever um livro. E aí eu fui meio que traçando uma meta, assim, de escrever um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia. E aí, quando eu fui ver, assim, eu enviei para Urutau, acho que um ou dois dias antes do prazo final, assim. Um ou dois dias antes. E, e assim, foi uma outra amiga minha, a Carol Policarpo, nem sei se ela tá aí. Ela também publicou o livro. E aí eu mandei para ela leu, me ajudou a revisar um dia antes de enviar. Então foi tudo uma loucura, assim. Mas deu certo, assim, eu fiquei feliz que deu certo. Mas foi tudo novidade, né, pra mim. Agora, publicar livro, a primeira, né, a live também, nunca fiz live. Eu falei pra você, eu não entendo nada de live dela. Mas vamos, quero fazer, quero falar do livro, quero participar, né. Mas eu tô muito, muito feliz com tudo que está acontecendo. O financiamento, do pessoal ter abraçado também o projeto, e das meninas, a Luana, a Gabriela, fazendo vídeos lendo os meus poemas, mesmo o Armando também. Então tem sido uma experiência bem bacana, né? E o livro, é, eu acho que eu comecei a escrever ele de verdade em 2017, mas não era, o nome não era Titubeio, era Instruções para Navegar. Era mais focada na segunda parte do livro, que é aquela que chama Observações Astronômicas, que eu falo mais de instrumentos náuticos. E a ideia inicial era eu que procurava a si mesmo, né? Por meio desses instrumentos náuticos, né? Eu falava do sextante, de bússola, de rosa dos ventos,
E aí eu comecei a escrever, assim, desenhar esses instrumentos, escrever dentro desses instrumentos, assim. Algumas coisas eu escrevi durante uma oficina da Jerusa Zen, você nunca falou sobre o nome dela, certo? Mas eu ainda achava que faltava alguma coisa. Eu escrevi, assim, alguns poemas mais ou menos nessa temática, mas aí eu resolvi reescrever o livro todo. E aí acabou a segunda parte, ficou com alguns poemas dessa primeira tentativa de escrever um livro, né? Foi o Instruções para Navegar. E foi uma coisa assim, foi um processo, né? Porque eu estava ainda na faculdade, estava fazendo licenciatura, e eu estava trabalhando com uma turma de segundo ano do ensino médio, simbolismo. Ai, a Mar. A Mari também é uma pessoa que eu adicionei no Facebook, porque foi indicação de outro amigo, e eu leio os poemas dela e fico de queixo caído, né? É uma das, acho que, melhores autoras atuais e que vai perdurar por muito tempo. Mas E eu estava trabalhando simbolismo, e aí eu comecei a ler muito sobre essa questão da correspondência entre o corpo e a alma e tal. E aí eu comecei a pensar nessa questão, nessa temática, e aí eu comecei a tentar expandir para o meu mundo essas correspondências, né? Por exemplo, de pensar qual seria a correspondência entre o nosso corpo e as estrelas e o céu. Então, vemos correspondências um pouco diferentes daquelas do que eu estava vendo no simbolismo, né? E aí, como procurar a cartografia do outro no céu, escrito nas estrelas do céu. Então, essa é a primeira parte das instruções para navegar. Tem os instrumentos náuticos, mas muitas questões de correspondência. Tentar encontrar o outro no céu, nas nuvens, nas estrelas e tal. E foi que ficou da segunda parte, né? A segunda parte do livro, que essas observações náuticas, tem os instrumentos náuticos, mas é sempre uma procura meio ausente, né? O outro nunca tá junto. É sempre uma coisa um pouco triste. O outro nunca tá perto, o eu nunca alcança esse outro. E a primeira parte do titubeio em si, eu escrevi mais ou menos. Foi ano passado. O processo todo foi muito rápido do restante do livro. Só essa segunda parte que eu vim já gestando de muito tempo. E aí a primeira parte foi tudo. Primeira, terceira parte, o último poema mais longo, foi tudo ano passado. Eu escrevi acho que cerca de uns 50 poemas ano passado. E foi assim, muito, 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 muito rápido, muito louco. E foi um processo muito rápido, mas foi muito bacana, porque aí eu consegui fazer essa primeira parte essa autoprocura do eu, de uma forma não aí dessa questão náutica do mar e tudo mais, mas uma questão um pouco mais diferente. Que acho que até que foi um poema que eu estava escrevendo sobre algumas crises de ansiedade que eu tenho, né? Que eu tenho um problema de ansiedade. E aí eu comecei a escrever o que eu sentia nessas crises que eu tinha. E aí eu escrevi uma frase que falava sobre a dança de titubear das pálpebras, né? Quando a gente tem aqueles acessos, né, de ansiedade, as pálpebras ficam tremendo, às vezes as minhas mãos também. E eu falei, nossa, é interessante esse dança de titubear, né? Aí eu fiquei pensando nesse ser que titubeia, quem é esse ser, como é esse ser, como se alimenta, onde vive, né? E aí
poemas, eles falam mais ou menos dessa questão de quem que é, né? O primeiro é como se fosse um manifesto, né? O titubear é um modo de estar no mundo, né? Como se fosse um manifesto desse ser, quem é esse ser que titubeia. O que eu achei bacana foi que eu consegui colocar essa questão de dificuldade, né? De vivenciar as coisas, de decidir, de seguir, prosseguir com a própria vida, mas é um ser que tem uma percepção diferente do mundo, né? Por alguns aspectos até, que eu falo por entre borras de café e quiromancia, né? Então até tem um lado meio místico e tal. Então eu também tentei me distanciar um pouco, né? Então queria pensar nesse ser, né? Um ser um pouco distante de mim, mas partindo de uma experiência que eu tive, né? E eu achei interessante porque a Gabriela, né, que escreveu As Orelhas, o Jorge escreveu o Prefácio, eles falaram de várias coisas, assim, muito bacanas, assim, mas, assim, só eu que sabia que vinha dessas minhas questões de ansiedade e tudo mais. E que é uma coisa que, né, eu não fico falando para todo mundo e tudo mais, mas foi uma forma interessante de eu conseguir entender esse processo todo que eu vinha passando, né? E aí eu criei esse ser, assim, esse ser que titubeia, que demora para tomar alguma decisão, que tá sempre vacilando, né? E é uma coisa que o amigo meu pediu para eu falar, é como eu escrevi, né, um poema, né? E aí eu estava pensando em comentar a primeira sequência, né, que eu falo de quem que é esse ser, como ele é caracterizado, né? E essa questão das pálpebras, né, das mãos que tremem e tudo mais. E aí o primeiro é um manifesto e aí uma parte desse primeiro poema que eu falo. E ao vacilar, a troca venosa arterial é suspendida, né? Então é aquele momento que tá na taquicardia, o ar não entra, você tá naquele momento assim, parou tudo. E aí foi mais ou menos essa experiência nesse momento. Vai ter, espera só um pouquinho. Vai ter, travou um pouco, a gente não ouviu o começo da sua explicação a respeito desse poema. A Vânia até comentou aqui, eu achei que tinha travado um pouquinho só para mim, mas acho que travou bastante. Acho que vale retomar. Tudo bem. Só, assim, essa parte do que eu falo como se fosse uma suspensão da respiração nesse ser, né? Que ele, ao vacilar a troca venosa arterial, ela é suspendida. Então, os próximos 3 poemas, ele fala justamente dessa suspensão, né? O que acontece nesse ser enquanto a respiração é suspendida, né? E aí eu falo, né, sobre que enquanto esse ser não sabe o que fazer com relação à vida, ele vai pensar nas estrelas, na Via Láctea. Então, é um pensamento que vai fugir um pouco dessa dimensão mais aqui e agora, né? E aí, mais ou menos, os poemas seguintes, eles falam mais ou menos disso, né? Dessa fuga, assim, mais ou menos, assim, essa observação que não tem nada a ver com a vida cotidiana aqui e agora. Esse daqui, deixa eu ver. Aí tem um outro que ele fala propriamente desse momento dessa suspensão, o que acontece no corpo, essa taquicardia, labirintia e tudo mais. E até que tem um outro poema bacana que essa pessoa retoma essa respiração, esse ar, ele volta. E aí que eu falo, né? Retoma o padrão cardíaco. E aí eu peguei alguns dados de um exame de sangue, né? O exame de
ultrassom que eu fiz. Então, eu peguei todos os dados de exame de sangue, exame de ultrassom, e eu coloquei no poema, que era como se o eu estivesse se checando, né? Voltou o oxigênio, tá tudo bem, tá tudo certo, eu tô aqui, tô inteira, né? Mas, e aí o final eu falo, mas o céu é outro, né? Porque o tempo passou, né? Então, acho que não é exatamente o processo de um poema, mas foi uma sequência que eu pensei a partir dessa suspensão de ar, né? De entrada de ar. E é sempre mais ou menos assim. Eu parti dessa percepção, dessas crises que eu tinha para tentar me distanciar e criar esse outro ser, esse ser vacilante desse titubear, né? E aí da dança de titubear que veio o nome, né? Que eu tava muito em dúvida do nome, né? Que nome que eu ia dar, que nome que ia ter. Mas aí eu até tava pensando em fazer uma outra parte, se entrar junto, se não ia, você vai falar pro Thiago, eu escrevi mais, será que pode entrar? Será que não pode? O que tá aqui é fechado, eu acho que é um material que se conversa muito bem. E eu falei, eu acho que nada melhor do que titubeio, né? Que no final é esse ser que perpassa todo esse percurso do livro. E eu achei bacana que a Gabriela também comentou sobre como se fosse um romance de formação, né? Entre aspas. Querendo ou não, é um percurso, né? Um percurso de vida, de certa forma. E porque depois eu também falo a questão do destino, né? Como se esse ser tivesse já um destino travado, traçado desde da infância, né? E que eu tava lendo um monte de coisa, assim, para escrever. Então, essa questão do destino, eu tava lendo muito o Murilo Mendes, que eu gosto bastante. E eu vi a live da Luana, ela tava mostrando os livros, eu falei, vou mostrar os livros também. Desse destino que já tá traçado para esse ser, e também a simbologia do nome, né? Porque eu falo que da Maria, eu falo da Teresa, aí depois eu até me coloco no nome em um dos poemas, né? O Taxonomia, que foi um poema que eu tirei de um áudio de um amigo meu, então a história é bacana, que um amigo meu falava assim, nossa, mas seu nome não é um nome de planta? Eu achava que seu nome era o nome de uma planta. E aí eu falei, nossa, que engraçado. E aí eu comecei a escrever assim, sobre como seria essa planta, né? Uma planta de cachos, uma planta que mais aquilo que ela não tem, né? Ela sozinha no abraço, né? E tal. E aí eu peguei do áudio, assim. Também tem um outro poema da segunda parte que chama Relógio Atômico, que eu peguei também o áudio de um amigo meu também, eu falo de um áudio de um amigo meu, então essa questão eletrônica também ela aparece bastante assim no meu processo de escrita. Às vezes eu escrevo, posto no Facebook, às vezes alguém comenta, fala, mas eu lembrei de alguma coisa, aí eu acabo reescrevendo, ou mesmo mandando para amigos meus no WhatsApp. Tanto que o amigo meu que escreveu o prefácio, eu falei assim, olha, eu acho que eu estou escrevendo um livro, eu vou te mandar vários poemas, porque eu vou mandar para a seleção da Urutau e eu preciso de uma opinião. E aí ele, não, pode mandar, vamos lendo juntos. E, então, o meu processo, assim, lógico que você tem que sentar, você tá sozinho e tudo mais, mas foi muito conversando com as pessoas, enviando os poemas, e dialogando de certa forma, né? E foi tudo muito rápido, né? Foi tudo muito, muito rápido. Eu falei, se eu não escrever agora, eu não escrevo mais, né? E quer ver. Aí, da questão da planta, foi muito por causa desse amigo que falou que meu nome parecia nome de planta e tal. E aí eu comecei a pensar
no poema da Ana Martins Marques, porque eu gosto muito da Ana Martins Marques, eu acho que ela é a minha maior influência, tanto que eu falo que hoje em dia eu tô fugindo dela pra tentar não ficar tão próximo, assim, agora eu tô tentando buscar mais a minha escrita, né? Mas ela é minha maior influência. E ela tem um poema que eu até tinha selecionado uma partezinha, só o primeiro trechinho, que ela fala da vida submarina, né? Que ela fala, eu precisava te dizer, tenho quase 30 anos e uma vida marítima que não vês. E aí eu tava pensando que em vez de uma vida marítima, eu tinha uma vida como se estivesse embaixo da própria uma vida por baixo da própria pele. E aí eu comecei a pensar nisso, comecei a pensar na árvore, toda a vida que tem dentro da árvore. E aí eu comecei a desenhar um monte de árvore, né? E vários desses poemas, eles vieram de desenhos que eu estava fazendo. Nada bonito, eu desenho muito mal. Mas é como se fosse toda uma vida que tivesse subterrânea, né, por dentro dessa árvore. E aí eu comecei a escrever sobre raízes e plantas e reinos de plantas. E que é esse, no final das contas, é o eu que está se procurando, está tentando se encontrar, né, de alguma forma. E aí, mais ou menos, é que eu brinquei com o meu nome, mas essa brincadeira de Maria Tereza é uma coisa que já tem anos já, né? Porque as pessoas perguntavam, mas seu nome é apelido de Maria Tereza? Mas seu nome de verdade é Maria Tereza? Eu falava, mas eu não sei a história de Maria Tereza, meus pais nunca falaram de Maria Tereza, né? Não sei de onde vem isso. Aí depois eu fui pesquisar, que tem uma teoria de que Maitê é um diminutivo de Maria Tereza. E aí eu falei, eu vou criar um semi-heterônimo, vai chamar Maria Tereza, mas enfim, eu nunca consegui criar, de fato, esse semi-heterônimo. Mas eu brinco ainda até hoje com essas duas personalidades, que podem ser duas ou não. E como eu estava brincando com essas correspondências, né? Então, enfim, aí eu separo muitas vezes, retomo, enfim. E aí eu brinquei, assim, coloquei a simbologia do nome, do destino. E aí, depois, sendo um percurso, esse ser começa também a tentar descobrir o desejo, né? Tanto que tem uma parte egípcia, né? Que aí eu sei que ele está tentando ir para abrir essa correnteza, entrar e descobrir o desejo também, né? É uma descoberta do eu e também do desejo. E que é a outro. E é umas coisas que eu acho legais, assim, do livro é que eu consegui colocar até algumas informações. Você tá me ouvindo, Débora? Estou ouvindo super bem. Tô falando umas de coisa. Estou super concentrada aqui no que você está dizendo, tentando acompanhar os comentários da Mar Becker, porque ela, enquanto poeta, é um escândalo, e aí agora, enquanto leitora, ela faz pergunta tal coisa, eu vou me perdendo aqui nas perguntas todas. Ela tá falando, mas tô te ouvindo super bem, tô adorando saber, na verdade, tô adorando saber, né? E agora já te interrompi, né? Porque você pausou essa coisa do desenho. Alguém já cobrou aqui? A Mar, óbvio, eu também não sabia do desenho. Você devia ter mandado o desenho pra gente ver. Como não? Deve ser incrível. Essa autocrítica aí não vale nada, tá? Falar que não desenha bem, isso aí não vale nada. Você devia ter colocado pelo menos uma ilustração sua no livro. Ia ser maravilhoso ter. Ó, tá vendo? A gente não tem noção. A gente não tem noção desse processo. O Igor, inclusive, comentou aqui, um Igor fofo, ele comentou a respeito das... É incrível, tá vendo? Poxa, fala mais, continua, vai falando dessa parte aí do nome, tá super interessante, tá super bacana. Manda bala. O desenho foi mais, era uma forma de me guiar, né?
da árvore. Deixa eu ver se tem algum aqui. Vai ter, acho que agora tá bem, a conexão tá bem ruim agora. Tá bem ruim? Não, Você tá me agora melhorou um pouquinho, ouvindo? mas a imagem, eu consigo te ouvir. Ó, acho que eles comentaram que caiu ou que travou, mas deu uma travadinha. O Nichiren comentou que travou. Eu acho que agora vai. Voltou, será? Agora Voltou. vai. Acho que Tá agora bom. sua voz tá melhor. Tá melhor? Do desenho era mais para me Sim, orientar tá melhor. mesmo, para eu tentar ver o que eu queria fazer com aquela figura e tal, né? Mas não é nada muito bonito, tem uma luneta que eu tava desenhando, aí mais ou menos uma árvore meio estranha, mas assim, era mais ou menos para eu tentar me organizar e me orientar assim nesse processo muito louco, porque tava muito rápido, né? Eu tava tendo essas ideias assim ao mesmo tempo, tudo muito rápido. E eu sabia que ia ter um edital da Urutau, né? Então eu tava assim deixando vir essas ideias e escrever assim, que foi uma coisa que eu nunca tinha tido essa possibilidade, né? Eu tinha acabado de pedir demissão também do cursinho onde eu trabalhava, então eu tava com mais tempo também para poder escrever e tudo mais, né? Deixa eu pensar. Então, aí é mais ou menos esse percurso do eu, aí ele vai começar a procurar o outro, né? Que aí eu volto naquelas observações astronômicas e, e aí os primeiros poemas nos conjectura é como se fosse quase um feitiço, né? Porque eu vou falando se eu dobrasse seu nome, se eu alinhavasse meus cabelos aos seus, então é quase como se fosse um feitiço, meio que tentando chamar esse outro, né? E tem alguns outros também que eu tento mais ou menos colocar como o céu estava quando eu nasci, foi uma quinta-feira, o horário, para meio que tentar colocar as coordenadas geográficas para esse outro tentar me encontrar de alguma forma. Mas é sempre uma coisa, uma procura que não tem esse outro, é sempre é o eu sozinho, né? E que aí tem um poema que eu falo eu te esperei por 3 lunações, né? Você não veio e tudo mais. E para essa parte mais da solidão, uma coisa mais sozinha, assim, eu tava lendo muito a Hilda, né? O Presságio, que são poemas, assim, lindos demais, assim. Eu leio o Presságio e eu fico besta, assim. A Hilda era incrível. Até então eu conhecia pouco, eu tinha lido o caderno Loriland, mas a lírica mesmo dela eu não conhecia muito bem. E foi uma lírica que casou muito com essa minha ideia de trazer uma solidão, assim, para esses poemas, né? E tanto que ela fala, né? Somos humanos e frágeis. Mas travou de novo. Travou de novo? Travou de novo. Travou. A gente parou na parte. Eu acho que a gente parou na parte aqui de trazer essa questão da solidão para os poemas. Aí não deu a sequência. Tá. E aí foi porque mais ou menos eu tava falando aqui da Hilda, né? Porque eu tava lendo muito o Presságio. E aí toda essa solidão, assim, desses poemas do Presságio também me ajudaram a compor essa solidão dessa parte, né? E aí que ela fala somos humanos e frágeis, mas antes de tudo sós, né? Que eu fiz questão de colocar na abertura de um dos poemas. E sempre falando da lua, do céu, do mar, desses paralelos meridianos, dessa forma de tentar encontrar o outro, mas nada dando muito resultado. Deixa eu ver aqui que eu tô. E aí, a terceira parte, que eu acho que é a parte mais feliz do livro, assim, chama Marcha, né? Que é um trabalho muito com essa suspensão temporal, né? Nos primeiros, que foi aquela suspensão da respiração, essa suspensão temporal
é uma suspensão de tempo. O amor é baixa suspensão de tempo em que o amor é possível e acontece, né? Então, casou com uma situação que eu estava vivendo, né? Eu também estava muito feliz, muito eufórica, muito apaixonada. Então, eu falei, bom, já que eu tô assim, eu vou tentar usar essa experiência de uma forma feliz também, né? Eu nunca tinha escrito poemas assim, eufóricos, felizes. Casar. E aí eu fui ler muito o Fabrício Corsaletti, que eu gosto muito do livro dele que chama Estudos para Seu Corpo, que é esse aqui. E tem um poema que ele começa falando: o ar onde você esteve 3 dias depois ainda estava morno, né? Então toda essa percepção que a gente está junto com você, mesmo depois de não estar junto, né? E tudo mais. Aí eu comecei a reler esse poema e falar, bom, aí que eu vou trabalhar, né? E, e aí esse poema, essa parte também tem um. Eu pensei assim, num dia que eu tava na Engabaú, a noite estava linda, maravilhosa, assim, não tinha nuvem, não tinha, né, tava quente, o céu tava maravilhoso. E aí eu lembrei dessa noite, aí eu comecei a escrever o poema pensando no céu, depois na visão que eu tinha e em mim. Então, ele tem essa gradação, assim, e, e aí depois. Aí ele atmosfera mais quente, mais, não sei, feliz, eu vou falar assim. E aí os outros poemas, eles também, eles têm essa questão mais eufórica, mas e também sempre com a cidade, né? Sempre tem a cidade, tem um que eu falo da Avenida Paulista, que no domingo tinha havaianos, manifestantes, skatistas, dançarinos, tinha um monte de gente, tava muito quente. E é sempre esse aspecto suspense, mas muito quente, essa atmosfera muito quente. E aí que eu falo assim, formávamos uma nova categoria tácita, né? Até uma coisa que há se descobrir, a formar, porque né, não é uma coisa normal, né? Mas é mais como se fosse esse momento de suspensão em que vivenciar o amor é possível, né? E aí depois eu vou trazendo as diferenças entre o começo, o que estava acontecendo. Eu acho que é mais ou menos isso. São poemas bem eufóricos, assim, bem felizes. Então, se o eu estava procurando o desejo, ele encontrou, né? Ele encontrou o desejo e o eu. E aí, a terceira parte é mais ou menos como se fosse esse eu dando a mão a si mesmo, né? Tipo, fiz todo esse percurso, toda essa procura, e agora eu me encontrei. O tempo de morrer, né? Então todo esse medo, essa angústia passou, né? Então é quando eu se encontra e se reconhece, assim, né? Então foi que eu falo que é um percurso, né? Eu não vou chamar de romance de formação, porque não é um romance, mas que eu gostei muito desse termo que a Gabi usou, mas essa epopeia para se reencontrar no final. Mas E aí, assim, depois teve uma outra parte que eu estava escrevendo, mas aí não acabou não entrando no livro, que chama Antes de Chegar à China, que também era um eu retornando a si mesmo, retornando ao ponto inicial. Mas como era muito, muito diferente, eu falei, eu acho que não é para agora, não é esse momento, mas enfim, é isso. E eu, assim, Maite, cortou o finalzinho dessa informação. Quero de novo. Deu uma
Caiu de Uhum. novo. Tudo bem. Ainda não voltou. Ainda não voltou. Não sei se você tá, Eu tô te eu não sei se você ouvindo. tá me ouvindo, mas ainda não voltou. Eu tô te ouvindo. Você ainda tá travando. Você tá falando? Será Tá. que... É porque eu te escuto. Você tá Você me me ouvindo? escuta? Acho que o som, eu acho que o Escuto. som sim, a imagem tá um pouco desfocada. O som, até o momento não, a gente não tinha problema, mas agora travou sua fala. Você tá longe do roteador ou algo desse tipo? Não, não tô muito longe, não. Você acha que é. Não? Será que é melhor reiniciar? Ou você tá me ouvindo bem agora? Acho que a gente pode continuar. Agora tô te ouvindo de novo. Tô te ouvindo bem. Bom. Ó, então vai E. tá bom? Tá indo. Oi? Não ouvi, desculpa. Acho que tá bom. Ó, o som, a gente tá recebendo informação de que o som tá bem. Então, vamos Tá continuar. bom. Desculpa. Aqui tinha cortado mesmo. Mas é bala. É que eu tô vendo, mas uma coisa bacana para falar para quem comprou já o livro, porque as pessoas realmente abraçaram bastante a, a ideia do financiamento coletivo, né? Tanto que foi a primeira meta, menos de uma semana. Eu falei, meu Deus, como assim? E aí a segunda meta também. E eu acho que uma coisa que as pessoas vão encontrar é uma disposição dos versos bem a minha maneira, né? Que eu gosto bastante de brincar com a disposição dos versos, tanto que tem o poema da Clepsidra Egípcia, que a minha ideia era fazer o poema como se fossem vários triângulos, para simbolizar como se fosse uma clepsidra. E que eu falei que o verso que eu acrescentei, eu fiquei feliz porque eu vi que dava mais um triângulo. Então, eu gosto assim bastante de brincar com essa disposição, por não ter a ilustração, então eu pensei assim, uma forma de eu tentar trazer essa geometria, né, para o livro, assim. E essa questão geométrica também, que eu peguei muito do Calvino, do Italo Calvino, porque eu sou apaixonada pelo Italo Calvino. Então, das cidades invisíveis e tudo mais. Então, toda essa questão dessa geometria que eu falo, triangular os nossos lados. Agora você tá me vendo triangular os lados, fala dos paralelos, fala da meridiana, do relógio atômico. É tudo muito assim o que eu tava pensando no Calvin. E toda essa questão dele ser incansável. Se ele ser do Calvino ser incansável, dele estar sempre procurando novas formas de se expressar, de escrever um romance dentro do outro, de se expressar de formas diferentes na linguagem. Então, eu me inspiro muito no Calvino nesse sentido, assim, de trazer toda essa geometria, assim, pro poema, né? E tinha algumas coisas que eu até pesquisei, né? Até estava pesquisando, os instrumentos mais antigos de mensurar o tempo. Eu também aprendi muita coisa, fui pesquisando muitas coisas para poder trazer os poemas. E eu acho que é muito por aí, né? E é muito, foi muito, foi um processo muito bacana também, né? Que aí eu compartilhava com as pessoas, eu tinha. Ah, que a Mar perguntou se tem uma cidade invisível nos poemas. Eu escrevi uma sequência, são 9 cidades, baseadas nas cidades do Calvino, mas não tá no Titubeio, tá no meu blog. São 9 cidades
e é como se eu estivesse visitando essas cidades do Marco Polo para ver se realmente elas eram como o Marco Polo estava descrevendo. E eu explicando essa ideia dessa sequência de poemas para psicóloga, eu falei, meu Deus, agora que ela vai achar que eu sou doida mesmo. Mas é, mas e aí tem sido, e foi muito engraçado, porque eu terminei assim, que teve um rapaz que perguntou, quanto tempo que você escreveu o livro e quanto você achou que estava terminado, né? Foi mais ou menos, a segunda parte já vinha ruminando desde 2017, mas foi um ano, basicamente. O resto foi tudo ano passado. Foi tudo ano passado. E quando eu achei que estava pronto, eu só bati o martelo. Falei, chega, acabou aqui, vou enviar do jeito que tá, né? Mas não sei, assim, não sabia exatamente que estava pronto, assim. Eu acho que, mas eu falei, não, tá, o que eu tinha que falar tá falado, tá, é isso. Mas foi mais ou menos um processo de um ano todo. Até. Não foi o ano todo, né? Foi de janeiro até outubro, né? Foi mais ou menos final de outubro que teve o edital da, da Urutau, né? Mas não tava 100% segura. Eu falei, terminei, eu acho que tá um material conciso, tá bacana, acho que foi a melhor coisa que eu consegui escrever até então eu vou mandar. Mas E aí, depois que eu mandei, eu meio que fechei, deixei de lado e não olhei mais. Então, eu só fui reler ele todo quando para a primeira revisão. E aí eu tava, nossa, eu escrevi tudo isso, né, rápido assim. E aí que eu fui meio que voltando, né? E aí, antes de fazer a live, que eu tava reencontrando esses desenhos. Eu falei, nossa, é verdade, eu tava desenhando, né? E que agora eu parei um pouco e não sei, talvez eu volte a desenhar, não sei. Mas é aí que eu fui pegando aqui os rascunhos, né? Não sei se dá pra ver, que tem os triângulos da clepsidra. Não dá para ver. Não dá Não? para ver. Não dá para ver, mas você está devendo mostrar mesmo. Não dá para ver. Tá um pouco escuro. Você fica devendo mostrar mesmo, postar pra gente, mandar pra gente os desenhos. Ó, a dívidas, agora vai a cobrança total. Tá bom, eu vou mandar. Mas assim, porque era uma coisa muito que estava me guiando, né? Os desenhos estavam me guiando para ver como que eu queria visualizar essas imagens, né? E aí depois eu parei de desenhar, não estava mais desenhando tanto, e eu até tinha começado uma outra sequência para ler, para fazer. A Marta também tá me cobrando para fazer a revisão. E foi bacana reencontrar esses poemas, assim, que nem são tão antigos, nem, nem nada. Mas eu já tinha, tipo, terminado, fechei, já vou começar a escrever sobre outra coisa, né? E a Luana também tá falando, então foi muito bom desenhar, foi bacana, embora não tenha na técnica nem nada. Mas ajudou, assim, nesse percurso, desse ser que titubeia. Foi mais ou menos isso. E aí hoje em dia eu tô já escrevendo sobre outras coisas, mas nada assim, muito. Estou escrevendo um livro, é uma coisa mais despretensiosa, assim. Uma coisa mais. De janeiro, eu tava pensando em escrever sobre cenas móveis e pensamentos em matéria. E aí encalhou com essa questão da casa, não tô me locomovendo, andando por vários lugares, então eu estou escrevendo mais sobre esses instantes também suspensos, né?
a pandemia e tudo mais. Mas e também, mas assim, de uma forma bem despretensiosa, né? Agora eu tava, não sei, eu tô ainda, né, tava terminando a última revisão, eu te mandei acho que anteontem, né? Então ainda do livro eu ainda tô assim, né? As pessoas, os parentes estão ligando e falando, ah, mas vai publicar livro mesmo? Vai. Então Vai publicar livro mesmo. Vai mesmo, um livro lindo. Obrigada. E tem sido Mas muito bacana, né? A relação, é assim, uma, com é um- vocês. olha, é uma relação linda e é uma graça. E é uma graça te ouvir falar com uma simplicidade, assim, você coloca os temas como se você estivesse falando de uma coisa tão, eu falei do céu, eu falei de um encontro que não se dá, de uma maneira tão simplista, de repente eu me deparo, me lembro dos versos e das construções e das imagens que você consegue criar, imagem mesmo, independente dos desenhos que você não tinha mostrado, o que o livro faz visualmente é uma coisa linda de se ver. E aí você vai simplificando nessa conversa tão assim, que parece uma coisa tão simples, mesmo dentro do teu processo de ansiedade que você trouxe, né, e tudo mais, e essa outra forma de se expressar no desenho, mas, gente, é uma coisa, o que você conseguiu produzir nesse livro é uma coisa belíssima, assim, é de encantamento mesmo. Então, assim, você fala com uma simplicidade e é belíssimo. É belíssimo. Obrigada por dividir com a gente todo esse processo, essa construção mesmo de como se deu, num curto período de tempo. Tem gente que levou muito mais tempo. O Nietzsche está aqui ouvindo a gente falar: 5 anos eu levei para escrever. Então, assim, você está pontuando essa questão de 1 ano e de repente cortou rapidinho, assim, falou: tá pronto, né? Sim, Tá pronto o foi muito livro, falou: rápido. agora vai. E Agora adorei a vai. coisa dos amigos, né, que recebem e falam, vê aí, o que, que você acha, né? Sempre tem um amigo que a gente dá uma dessa, né, que sofre Sim, com as nossas sim. ansiedades também, né? Que legal, olha, que coisa fofa do mundo, assim. Deixa eu te falar uma coisa, a gente tem mais ou menos 10 minutos, né? Uhum. Eu estou ansiosa para te ouvir, na verdade, porque eu faço aqui uma leitura e todo mundo que está aqui também faz uma leitura, né? Mas ia ser Sim. muito bom ouvir uma leitura sua, né? Eu não Bom, quero palpitar, porque eu sou suspeita, porque estou encantada pelo livro todo, por todas as partes. Mas acho que você podia escolher para gente. bom. A Eu vou Mar tinha escolher falado um. A Mar tinha falado de um que eu esqueci qual era. Ela pediu um específico. Eu não lembro qual, Mar, escreve aí de novo. Mas Você sabe manda bala, qual, Mar? escolhe pra gente. Tá bom. Eu pensei em ler um que eu escrevi muito pensando num poema do chamado Aqui, do Elefante, do Chico Alvim. Tá tudo bem? Tá aí? Tudo Então eu vou bem. continuar. Pode Então, continuar. essa que você até comentou assim dos meus versos serem muito pequenininhos, então eu sempre procurei muito essa concisão no Alvin, porque quando eu era mais nova eu escrevia versos enormes e tudo mais, então eu procurei enxugar tudo isso assim muito lendo o Alvin. Né? Que ele tem aquela faceta mais irônica e tal, mas enfim, também tem aqueles os poemas mais longos, mais herméticos e difíceis, mas é muito pensando no aqui do Alvin. Então, vamos lá. Desce o guarda-roupa, atirando. Maitê, você me ouve? Maitê?
Você me ouve? Oi? Cortou, Sim, cortou, travou aqui, ó. Travou do primeiro verso tudo. até agora. Travou tudo. Vamos de novo, por favor. Vamos de novo, vamos lá, vamos ver. Esse aqui é muito louco, porque eu escuto bem e, enfim, mas tudo bem, vamos lá. Desce o guarda-roupa, atirando todas as peças, aparta as cores distantes, seleciona o que cai bem ao corpo, esguio e pequeno. Acelera sua pressa de livrar o móvel, abarrotado de segundas peles, casacos pouco usados, falsas esperanças, vontades suicidas e fé moída. Repara o chão, refém de tanta bagunça, mas o espaço vazio entre cabides ainda é um caminho a começar. Então, e Agora aí eu vi. esse A tua explicação travou de novo, Maitê. Travou de novo. O poema é maravilhoso, mas travou o teu comentário. Ainda não voltou, mano. Pera só um pouquinho. Cortou tudo. cortou tudo. Então, não, que agora voltou. Cortou tudo. Agora, acho que agora eu tô te ouvindo de novo. A gente conseguiu ouvir o poema, mas eu não ouvi a explicação que você deu logo em seguida. Não, eu só comentei que o Claudinho. Abre o livro, sim. Ah, o desalinho. Tá cortando ainda um pouco para mim, tá travando, não sei se para todo mundo, mas tem um pedido específico, eu tô com medo do nosso tempo aqui, da Mara a respeito do desalinho, o poema das mãos. Ela já escreveu mais de uma vez. Eu sei qual que é, peraí, eu só preciso chegar nele aqui rapidinho. Mas eu sei qual que E é, é porque eu belíssimo. comecei, para poder divulgar o livro, eu selecionei algumas imagens do filme do Antonioni, O Eclipse, e que fala muito dessa questão da incomunicabilidade, né? E casa muito bem. E eu achei, vou ler aqui. Sim. Pode ler? Sim. Se com linha branca, agulha nova e vestida com o dedal de minha mãe, alinhavasse minhas tranças aos seus cabelos, teria linho do meu corpo ao seu. Então, é esse poema junto com a imagem do filme do Antonioni, e eu falei, eu acho que é a combinação certa, assim. É linda, a escolha é linda dessa imagem, tanto do poema quanto da imagem que você selecionou para combinar as coisas. É incrível. Eu acho que dá tempo de ler mais um. O poema é lindo mesmo. 5 poemas chama Conjecturas. E aí o que abre conjecturas é: se eu dobrasse seu nome diversas vezes sobre a minha língua, faria de cada dobradiça seu corpo presente. Esse é o primeiro. E aí o segundo é: tracejando uma reta entre meus hemisférios, conheceria melhor a travessia dos meus cabelos e talvez aprendesse a nadar no leito do seu rio. Esse é o 2. São lindos, são lindos. Como é bom te ouvir, como é bom. Maite, eu acho que a gente está indo para os nossos minutos finais, assim. Então, antes de te deixar falar,
eu queria agradecer mesmo pela tua escrita, por ter confiado, por ter enviado esse original, que é magnífico, assim, magnífico mesmo. Tá super de parabéns. Existe mesmo, a Marta falando dessa coisa, é um livro coeso, é incrível mesmo, ele se amarra do começo ao fim. Inclusive com os paratextos, né? Com orelha e prefácio, que também são encantadores, mesmo assim. Então é um livro lindo. E agora eu te deixo dar o seu recado final, antes que a gente caia. Eu quero agradecer muito a você, ao Thiago, ao Tal, por toda essa comunicação que tem tido e pela Cortou. Vai ter, cortou quase tudo que você falou. Eu não sei se você está me ouvindo, mas aqui ainda tá reconectando, vou dizer assim. Vai ter. Você me ouve? Você me ouve? Tá me ouvindo, Débora? Vai ter, cortou praticamente tudo que você falou. Cortou tudo? Cortou tudo? Cortou quase tudo que você falou. Agora que dá pra... Eu não sei se você tá me ouvindo. Agora eu Tá tô me te ouvindo. Agora eu tô. Mas agradecer a todo mundo que participou do coletivo, do financiamento coletivo, a todos os poetas que estão lendo os poemas, estão fazendo vídeos e também conversando, estão me dando super apoio, força, os amigos. E só agradecer, assim, estou muito feliz com essa oportunidade de também explicar um pouquinho mais dos poemas. Foi uma delícia te ouvir, Maite. Então, assim, uma pena que hoje a internet está um pouquinho instável, tem até uma justificativa. Dia das Mães, deve estar todo a gente não está conseguindo te ouvir direitinho, né? Tem uma trava um pouco, mas de toda forma, assim, foi uma delícia te ouvir. E tá cortando mesmo. Maite, você tem uma dívida, pague a dívida. Pague a dívida. Não sei o que você está falando aí, mas pague a dívida. Senão você vai ter duas atrás de você, eu e a Maia atrás de você, enlouquecida, assim, ó. E espero que a gente volte a conversar quando o livro estiver em mãos, né? Já que todo mundo participou desse financiamento, então, assim, quando o livro estiver impresso, acho que a gente podia voltar para essa conversa que foi linda, né? Com o livro materializado vai ser outro momento específico, assim, muito, muito lindo. Então, obrigada por essa tarde, foi uma conversa deliciosa. Obrigada a todo mundo. Feliz Dia das Mães aí para quem estiver aí. E a gente vai cair em 30 segundos. Então, um beijo. Obrigada. Tchau, Débora.